Absalão, filho de Davi. Um nome que durante anos foi pronunciado com orgulho nas praças de Jerusalém. Um jovem cuja beleza parecia refletir a própria glória do reino. Um príncipe cuja presença arrastava olhares, sorrisos e esperanças. Mas por trás dessa aparência admirável, crescia em silêncio uma tempestade. Esta é a história de um filho amado que se tornou símbolo da maior rebelião familiar registrada nas Escrituras. É também a história de um rei que venceu gigantes, mas perdeu o próprio filho para um inimigo mais sutil, o silêncio. O que levou Absalão a se voltar contra o próprio pai? Como o príncipe ideal tornou-se inimigo do trono que um dia herdaria? Será que a tragédia de Absalão ainda ecoa nos dias de hoje, como um aviso para pais que se calam, líderes que se omitem e filhos que se perdem entre promessas e orgulho? Neste vídeo, vamos mergulhar profundamente na trajetória intensa, bela e dolorosa de Absalão, explorando não só os eventos que marcaram sua vida, mas também os conflitos internos, os erros que selaram seu destino e os ensinamentos espirituais que essa história nos deixa. Prepare-se para uma jornada de aprendizado, confronto e reflexão. Absalão nasceu de um dos casamentos políticos de Davi, uma união que ia além do romance ou da paixão. Sua mãe, Maacá, era filha de Talmai, rei de Gesur, uma pequena nação vizinha a Israel. Através desse casamento, Davi consolidava alianças, algo comum e estratégico para os reis da época. Mas esse detalhe tornaria a identidade de Absalão mais complexa do que a maioria dos filhos de Davi. Ele cresceria como um príncipe de sangue real, tanto em Israel quanto em Gesur. A sociedade israelita vivia um momento de expansão, de estabilidade relativa sob o governo de Davi, que havia unificado as tribos e estabelecido Jerusalém como capital. Havia uma nova ordem sendo construída, política, religiosa e militar, e os filhos do rei eram o símbolo vivo dessa nova era. Entre eles, Absalão logo se destacou. Era um tempo em que a imagem do rei e de sua casa moldava os sentimentos do povo. Em um contexto de cultura oral e símbolo visual forte, a aparência contava. E Absalão parecia esculpido para reinar. Seu cabelo era espesso, pesado, medido com espanto quando cortado anualmente. Seu rosto era harmonioso, sua postura nobre. As mulheres o admiravam. Os homens o respeitavam. Os jovens o imitavam. E isso não se resumia à vaidade. Num mundo onde o carisma era poder, Absalão rapidamente ganhou espaço no coração do povo. Era impossível ignorá-lo. Mas havia também o peso da ausência. Davi, apesar de ser um rei exemplar em estratégia militar, pecava em algo mais sutil, a paternidade. Ocupado com guerras, tratados, juízos e alianças, ele foi um pai ausente, uma ausência que não se limitava ao corpo, mas também ao espírito. E é nesse espaço de silêncio e descuido que o orgulho silencioso começou a brotar no coração de Absalão. Maacá, por sua vez, era uma mãe atenta. Mas suas raízes estrangeiras traziam outra bagagem, um senso de realeza distinto, uma herança cultural que fazia de seu filho não apenas um israelita, mas alguém marcado por outro reino, por outra linhagem. Ela via em Absalão a possibilidade de unir dois mundos, e talvez, ainda que involuntariamente, tenha alimentado um senso de destino no filho que o afastava cada vez mais da simplicidade da obediência. Absalão cresceu carregando em si essa tensão, era príncipe, mas queria ser rei. Era amado, mas não era visto. Era belo, mas desconhecia a humildade. E assim, a narrativa começa, com um jovem que possuía tudo o que o mundo valoriza, aparência, carisma, sangue nobre. Mas faltava-lhe algo que nem todo reino pode ensinar, o temor do Senhor. O cenário estava montado. As muralhas de Jerusalém guardavam sussurros de glória e de perigo. Nos pátios do palácio, vozes falavam de promessas, enquanto os corredores escondiam omissões. E no coração do príncipe, a dúvida já germinava. Por que esperar, se eu posso tomar? O palácio de Davi estava em silêncio naquela manhã. Um silêncio pesado, tenso, como se os próprios muros contivessem a respiração. O vento soprava entre as colunas de pedra, passando pelas cortinas e corredores como um sussurro que ninguém ousava interromper. Era como se a própria cidade soubesse que algo sagrado e terrível estava prestes a acontecer. Tamar caminhava com a graça de quem não sabia que a inocência estava prestes a ser arrancada. Seu véu escorria sobre os ombros como um lençol de pureza. Os olhos suaves, a expressão serena, os passos leves, quase flutuando pelos corredores do palácio.
Ela era filha de Davi, irmã de Absalão, e alvo de um desejo doentio. Amnon, o primogênito do rei, vinha há tempos alimentando uma obsessão por sua meia-irmã. A paixão não era amor, era febre. Um desejo distorcido que tomava forma a cada dia, envenenando sua alma. Como se isso não bastasse, ele ainda contou com o apoio ardiloso de Jonadab, um primo astuto que sabia como transformar vontade em armadilha. O plano foi simples: fingir doença e pedir que Tamar viesse cuidar dele. Um gesto de compaixão, de fraternidade, que se tornaria um campo de tragédia. E assim aconteceu. Tamar preparou os bolos com carinho, entrou no quarto com gestos gentis, aproximou-se sem desconfiança. O cheiro de farinha e mel no ar, o toque da madeira aquecida, tudo parecia inofensivo, até que Amnon agarrou seu pulso com força. Não, meu irmão, ela suplicou com voz trêmula, não me forces. Não se faz assim em Israel. Suas palavras tentavam erguer um muro entre ela e a calamidade, mas o muro foi atravessado como papel. Amnon não ouviu. Não quis ouvir. A luxúria falava mais alto que a lei. Mais alto que o vínculo de sangue. Mais alto que a voz de Deus. Ele a violentou. Rasgou não apenas suas vestes, mas sua dignidade. Quando o ato terminou, o que restava em Amnon era desprezo. O que antes chamava de amor virou repulsa. E como se ela fosse agora um objeto sujo, a expulsou de seus aposentos como se estivesse se livrando de um fardo. Tamar saiu cambaleando. As vestes rasgadas. Cinza sobre a cabeça. O rosto marcado pelo pranto. E com um grito sufocado, rasgou o manto que representava sua pureza e andou pelo palácio como uma sombra de si mesma. Absalão a viu. Não precisou perguntar. O olhar de sua irmã dizia tudo. E dentro dele, algo rompeu. Fica em silêncio, minha irmã. Ele é teu irmão. Não te importes com isso. Mas o silêncio que ele propôs não era conformidade. Era estratégia. Era o silêncio de um leão que recua para saltar com precisão mortal. Ele a acolheu em sua casa, mas em seu coração, a vingança já ganhava forma. Davi também soube. E se indignou. Mas nada fez. Nada. Nenhuma punição. Nenhuma justiça. Nenhuma palavra que restaurasse a honra de Tamar ou contivesse o pecado de Amnon. Talvez o rei se sentisse paralisado por ser pai dos dois. Talvez estivesse cansado de guerras e conflitos. Talvez apenas não soubesse como lidar com a dor dentro de casa. Mas seu silêncio foi o pior dos julgamentos. E foi ali que começou a rebelião de Absalão, não com espadas, mas com feridas. A justiça não feita. A dor ignorada. O amor não demonstrado. Tudo isso foi se acumulando como brasas debaixo da cinza. 2 anos se passaram. Anos em que Tamar viveu isolada, como um pássaro de asas quebradas. Sem casamento, sem honra, sem alegria. Sua beleza murchava cada dia. Sua juventude escoava em silêncio. E Absalão, ao vê-la naquele estado, sabia que a dívida estava aberta. A vingança não seria esquecida. Apenas amadurecida. Durante todo esse tempo, Amnon caminhava livremente pelos pátios do palácio. Sorria, brindava, ocupava seu lugar como primogênito. O povo o via como herdeiro. Mas Absalão via outra coisa, um homem condenado por dentro, que ainda não havia sido julgado por fora. Era a época da tosquia das ovelhas, um período de festa e celebração. Absalão convidou todos os filhos do rei. Era um convite fraterno, festivo e fatal. Davi hesitou, mas acabou permitindo que Amnon fosse. O plano se fechou como uma armadilha. Absalão deu a ordem a seus homens: quando o coração de Amnon estiver alegre com o vinho, eu direi, feri Amnon. Então o matareis. Não era um julgamento. Era uma sentença. Não havia mais espaço para misericórdia. A festa começou, e o vinho escorreu. Os risos preencheram o ar. Amnon riu, comeu, bebeu. E no momento certo, Absalão fez o gesto. Os servos agiram. A lâmina brilhou. E o sangue do primogênito tingiu o chão da festa. O herdeiro estava morto. A confusão se espalhou. Alguns pensaram que todos os filhos do rei seriam mortos. Cavalos foram soltos. Tendas reviradas. O pânico tomou conta do campo. Mas Absalão permaneceu ali, frio, em silêncio. A dívida estava paga. Mas ele sabia, aquele sangue também o exilava.
Ele fugiu para Jesur, terra de seu avô materno. O palácio de Davi mergulhou em luto. Um filho morto. Outro fugitivo. E uma filha, viva, mas morta em vida. O rei rasgou suas vestes. Chorou. Mas continuou sem agir. Sem chamar de volta o filho. Sem procurar a filha. Sem curar a casa. A dor de Tamar desapareceu nos corredores. O nome de Absalão virou silêncio. E o trono, que parecia firme, começava a rachar por dentro. Em meio a tudo isso, uma ferida se abriu, não apenas na família de Davi, mas no próprio coração do reino. O que havia começado com uma violência, se transformaria em guerra. Mas antes que os exércitos marchassem, foi o silêncio que cavou o abismo. E você? O que faz quando a justiça falha diante dos seus olhos? Você se cala, ou transforma sua dor em espada? Davi, quando ouviu tudo isso, muito se irou. Segundo Samuel, capítulo 13, versículo 21. Absalão fugiu. Não havia mais lugar para ele nos corredores dourados do palácio, nem nos olhares da corte, nem nas mesas de Jerusalém. Seu nome, antes sussurrado com admiração, agora era citado com temor. Assassino. Justiceiro. Rebelde. Príncipe manchado de sangue. Partiu para Jesur, terra de seu avô Talmai, rei dos Jesureus. Ali encontrou abrigo. Mas abrigo não é lar. O exílio não era prisão de pedra, mas de saudade. E mais que saudade do pai, ou de Tamar, era saudade do trono. Do poder. Do reflexo que via nos olhos do povo. O que ele perderá não era apenas o privilégio de filho, era a promessa de reinar. O palácio em Jesur era confortável. Havia honrarias, festas, tapetes bordados com fios de prata. Mas nada daquilo o preenchia. Absalão passava as tardes caminhando em silêncio pelos pátios, os olhos fixos nas montanhas que o separavam de Jerusalém. À noite, ouvia os ventos do deserto e imaginava Tamar chorando no quarto vazio. Via a figura de Amnon se contorcendo no chão da festa. Mas, acima de tudo, via Davi. Não com raiva, mas com o silêncio mais cruel que já conhecera. Seu pai não mandou buscá-lo. Não o chamou. Não o mencionou. E esse abandono o feriu mais do que qualquer espada poderia ferir. 3 anos se passaram. 3 anos em que o nome de Absalão foi omitido dos salões reais. 3 anos em que Davi reinou com saudade e rigidez. 3 anos em que a dor não virou arrependimento, e o afastamento não virou reconciliação. Foi então que Joabe, general e estrategista, interveio. Percebia que o silêncio de Davi criava uma rachadura na casa real. Com uma parábola e alguma pressão, convenceu o rei a permitir o retorno do filho. Mas não houve festa. Não houve perdão público. Apenas uma condição amarga, que volte para sua casa, mas não veja a minha face. Era como dizer, volte, mas não volte. E assim Absalão retornou a Jerusalém como um homem dividido. Caminhava pelas ruas com a elegância de um príncipe, mas com o espírito de um exilado. Os olhos das mulheres o acompanhavam pelas janelas. Os soldados o saudavam com respeito. O povo murmurava, ele voltou. Mas por dentro, Absalão carregava a certeza de que não era mais filho, nem herdeiro, apenas uma sombra. Durante 2 longos anos, morou perto do pai, sem nunca vê-lo. Até que não suportou mais. Chamou Joabe. 2 vezes. E 2 vezes foi ignorado. Então mandou queimar o campo do general. Um gesto extremo, sim, mas eficaz. Joabe veio furioso. E Absalão despejou sua dor, mande-me ao rei. Se há culpa em mim, que me mate. Mas não posso continuar vivendo assim. Davi, então, o recebeu. Houve um gesto. Um beijo. Mas era um beijo sem calor. Sem abraço. Sem reconciliação. Era um aceno político, não um reencontro de pai e filho. E Absalão entendeu, não era mais amado, apenas tolerado. Foi nesse solo que a rebelião criou raiz. Absalão sabia como o povo o via. Belo. Forte. Carismático. Sabia como os anciãos murmuravam seu nome. Sabia do silêncio de Davi nas praças. Sabia do cansaço da justiça, da lentidão do trono, da dor não ouvida pelos portões da cidade. E foi ali que ele se posicionou, às portas de Jerusalém, onde os homens vinham buscar juízo. Ao invés de desprezar o povo, ele o saudava como iguais. Apertava as mãos.
tocava nos ombros, chamava-os de irmãos, ouvia suas queixas com atenção, e sempre dizia: tua causa é justa, mas ninguém te ouvirá da parte do rei. Era uma mentira, mas era doce. Era o suficiente para que o coração dos descontentes começasse a pender para outro lado. E mais, ele dizia, com um suspiro carregado de teatralidade: se eu fosse juiz em Israel, todos teriam justiça. Não precisou mais que isso. Em pouco tempo, Absalão era o nome mais falado nas praças e mercados. As viúvas sorriam ao ouvir sua voz. Os lavradores o buscavam com esperança. Os soldados o respeitavam por sua coragem. As mulheres sonhavam com ele. Os jovens o imitavam. E os anciãos começavam a se perguntar se não era tempo de mudança. O coração do povo já não era de Davi. Era de Absalão. Aos poucos, ele construiu um reino invisível. Um exército sem espadas. Uma corte sem trono. Ele não precisava declarar guerra. Bastava sorrir. Mas seu silêncio agora era estratégia, não mágoa. Seu charme, uma armadura. Seu carisma, uma arma. E Jerusalém, sem perceber, já estava debaixo de outro governo, não nas leis, mas nos sentimentos. Quando tudo estava pronto, partiu para Hebrom, cidade onde Davi fora ungido rei. Ali, com trombetas e falsos sacrifícios, declarou-se soberano. Convidou príncipes e conselheiros. E, como um relâmpago, espalhou pelos mensageiros: Absalão reina em Hebrom. Em Jerusalém, o pânico foi imediato. Davi, envelhecido, ouviu o aviso com olhos sombrios. Seu próprio filho, agora coroado por manipulação, tomava o trono que ele mesmo não soube proteger com afeto. Fujamos, disse o rei. Pois se ele nos alcançar, trará o mal sobre nós. E assim, o rei de Israel deixou a cidade como um homem derrotado. O guerreiro que vencera Golias, que unira tribos, que restaurara a arca, agora partia cabisbaixo, traído pelo próprio sangue. Atrás dele, um povo dividido. À frente, uma guerra inevitável. Absalão havia conquistado o que queria, o coração do povo. Mas não sabia que o trono sem honra seria uma maldição. Absalão se levantou cedo, e punha-se à porta da cidade, assim fazia todos os de Israel que vinham ao rei para juízo, e desta maneira Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Segundo Samuel, capítulo 15, versículo 6. E você? Já se sentiu ignorado a ponto de tentar conquistar por força o que desejava receber por amor? Absalão fugiu. Após a morte de Amnon, não havia mais lugar para ele em Jerusalém. Refugiou-se em Jesur, terra de seu avô materno, onde recebeu respeito, mas não encontrou descanso. O exílio era um palácio sem alma. A lembrança de Tamar, o desprezo do pai, o sangue que derramara, tudo isso o acompanhava como sombra. O que mais doía não era estar longe, era o silêncio de Davi. 3 anos se passaram sem que o rei enviasse uma carta, uma palavra, um gesto. Não havia perdão. Apenas distância. Com o tempo, Joabe intercedeu, e Davi permitiu que Absalão voltasse. Mas com uma condição dolorosa, que não visse sua face. O príncipe retornou à cidade, mas como um estranho. Por 2 anos viveu próximo do pai, sem nunca ser chamado por ele. Até que, em um ato desesperado, Absalão mandou atear fogo ao campo de Joabe, forçando o reencontro. E Davi o recebeu. Deu-lhe um beijo. Frio. Sem abraço. Sem restauração. Foi ali que Absalão entendeu, não era mais filho, apenas um nome tolerado. Foi nesse vazio que a ambição ganhou forma. Absalão passou a se posicionar nos portões da cidade. Cumprimentava o povo com calor, ouvia suas queixas, tratava a todos como irmãos. E dizia: se eu fosse juiz, faria justiça a todos. Aos poucos, sem espadas, ele começou a tomar o coração de Israel. Quando percebeu que a cidade já era sua no sentimento, partiu para Hebrom. Trombetas soaram. Falsos sacrifícios foram oferecidos. Absalão se declarou rei, no mesmo lugar onde Davi fora ungido. A traição não poderia ser mais simbólica. Em Jerusalém, Davi ouviu a notícia e não hesitou: fujamos. O rei que enfrentou gigantes agora fugia do próprio filho. A cidade que o aclamou agora via seu monarca partir com o rosto abatido, como quem carrega um peso que não cabe no corpo. Absalão furtava o coração dos homens de Israel. Segundo Samuel,
capítulo 15, versículo 6. E você? O que nasce em seu coração quando o amor é negado e a reconciliação é adiada? A revolta havia começado. Davi, o rei guerreiro, agora era um fugitivo. Partiu de Jerusalém com os pés descalços, a cabeça coberta, chorando. Junto a ele, leais seguidores que preferiram o exílio à traição. Foi a marcha mais silenciosa da história do trono de Israel, não pela derrota militar, mas pela dor familiar. Do outro lado, Absalão entrou triunfante na cidade. Assumiu o palácio do pai, o trono, os conselheiros. Mas reinava sobre uma capital vazia de autoridade espiritual. O que ele conquistara com carisma, agora precisava sustentar com poder. E nesse ponto, Absalão não era Davi. Entre seus conselheiros, estava Aitofel, homem astuto, cuja palavra era ouvida como se fosse a própria voz de Deus. Mas também havia Uzai, um leal a Davi, que se infiltrou como espião para frustrar os planos do usurpador. E funcionou. Aitofel aconselhou um ataque imediato. Uzai sugeriu cautela. Absalão, seduzido pela vaidade e pela ilusão de invencibilidade, escolheu esperar. E essa escolha selou seu destino. Davi reorganizou seus homens. Dividiu seu exército em 3 partes, confiando a chefia a Joabe, Abisai e Itai. Quando chegou a hora da batalha, o rei deu uma ordem clara: tratai brandamente por amor de mim ao jovem Absalão. No campo de Efraim, os 2 exércitos se encontraram. Foi um combate desigual. As forças de Davi, experientes e bem organizadas, rapidamente dominaram. A floresta em que a batalha se deu parecia lutar ao lado do rei, pois, conforme o texto sagrado relata, mais homens morreram ali do que pela espada. E foi então que Absalão, em fuga, passou por baixo de uma árvore de carvalho. Seus longos cabelos, marca registrada de sua beleza e vaidade, ficaram presos nos galhos. Preso, suspenso entre o céu e a terra, ele não tocava o chão, nem pertencia mais ao trono. Era um príncipe desorientado, pendurado pelo orgulho. Um soldado o viu e correu a avisar Joabe. E embora soubesse da ordem de Davi, Joabe não hesitou. Não vou perder tempo contigo, disse ele ao mensageiro. E tomou 3 dardos. Os cravou no coração de Absalão. Ali, no silêncio da floresta, o filho do rei tombou. Sem glória. Sem povo. Sem pai. A vaidade que o guiara até o trono levou à ruína. A notícia chegou até Davi pelas mãos de um mensageiro relutante. Ao saber que Absalão estava morto, o rei não celebrou a vitória. Não deu ordens. Não agradeceu a Deus pela restauração. Ele chorou. Chorou como só um pai pode chorar. Absalão, meu filho, Absalão. Quem me dera eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Esse foi o clímax da tragédia. Um rei que conquistou reinos, mas não conseguiu alcançar o coração do próprio filho. Um homem segundo o coração de Deus, que perdeu o filho para o silêncio e o orgulho. Essa história não termina com celebração. Termina com lamento. E com um chamado. Então o rei se perturbou, e subiu à sala que estava por cima da porta, e chorou, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. E você? Há alguém que você precisa perdoar ou buscar antes que o silêncio se torne irreversível. Enquanto Absalão tomava o trono em Jerusalém, o verdadeiro rei caminhava em silêncio pelos montes da Judeia, cercado de poucos homens e de uma tristeza que só quem foi traído por um filho conhece. Mas mesmo no exílio, Davi não estava sozinho, o Senhor ainda velava por ele. E foi nesse contexto que 2 conselheiros se tornaram figura-chave: Aitofel, o estrategista frio e calculista que agora apoiava Absalão, e Uzai, o amigo fiel de Davi infiltrado entre os rebeldes. Aitofel, conhecedor da alma humana e da fragilidade política, aconselhou Absalão a agir rapidamente: ataque agora. Surpreenda teu pai enquanto ele está cansado e desorganizado. Derruba o rei e o povo se renderá. Era um plano certeiro, rápido, mortal. Se tivesse sido seguido, provavelmente teria funcionado. Mas Deus já estava mudando o curso da história. Uzai, disfarçado de servo, sugeriu outro caminho: esperar, reunir todo o exército de Israel, montar uma campanha grandiosa e esmagar Davi com polpa. Era um plano mais bonito aos olhos, mas estrategicamente desastroso. E Absalão, encantado com a vaidade do poder recém-conquistado, escolheu a aparência em vez da eficácia.
Rejeitou o conselho de Aitofel, e esse erro selou seu destino. Quando soube que sua palavra foi desprezada, Aitofel entendeu imediatamente o que viria. Ele não era um homem de fé, mas conhecia o peso da política e da honra. Voltou para casa, colocou seus assuntos em ordem, e se enforcou. Esse gesto, tão sombrio quanto simbólico, marca o início do colapso de Absalão. Quando os conselheiros começam a cair, o trono treme. Enquanto isso, Davi cruzava o rio Jordão. O exército do rei crescia, silencioso, fiel. Cada passo no deserto era uma preparação invisível para a vitória futura. E mais uma vez, como tantas vezes antes, Deus estava permitindo que a provação refinasse o escolhido. O juízo se aproximava. E ele não viria pelas mãos do trono, mas pelas consequências das próprias escolhas. Porque o Senhor tinha ordenado que o bom conselho de Aitofel fosse frustrado, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Segundo Samuel, capítulo 17, versículo 14. Do outro lado do Jordão, o sol se ergueu sobre um exército renovado. Homens de guerra se apresentavam a Davi não apenas por lealdade política, mas por honra. O rei, mesmo exilado, ainda inspirava coragem. Ele não era mais o guerreiro jovem que enfrentará Golias, mas era o homem quebrantado que inspirava confiança por onde passava. Dividiu suas tropas em 3 grupos, confiando a liderança a Joabe, Abisai e Itai. Soldados experientes, forjados em guerras antigas. E antes da partida, Davi reuniu os líderes, com o coração pesado, fez um único pedido: tratai brandamente por amor de mim ao jovem Absalão. Não era uma ordem militar. Era o grito de um pai tentando preservar o filho, mesmo diante da espada. A batalha aconteceu na floresta de Efraim, um lugar traiçoeiro, repleto de terrenos irregulares, raízes ocultas, árvores densas. Ali, os homens de Davi, embora em menor número, encontraram vantagem. A floresta parecia lutar a favor do rei. O próprio texto bíblico diz que a natureza matou mais homens naquele dia do que os soldados. E entre os galhos, surgiu a tragédia final. Absalão, em fuga, cavalgava apressadamente quando seus cabelos, símbolo de sua beleza e vaidade, ficaram presos nos ramos de um grande carvalho. O cavalo seguiu, mas ele ficou suspenso, entre o céu e a terra. Um príncipe pendurado pelo orgulho, sem trono, sem glória, sem chão. Um soldado o viu e correu até Joabe. O comandante, impaciente e frio, ignorou o apelo de misericórdia. Tomou 3 dardos e os cravou no coração de Absalão. Depois, 10 escudeiros o cercaram e completaram o ato. O filho do rei morreu ali, não em combate, mas preso entre suas escolhas e sua vaidade. Foi enterrado às pressas numa cova no bosque, coberto por um monte de pedras. Não houve luto público. Não houve honras. Apenas o silêncio de uma floresta que se tornou testemunha da ruína de um sonho corrompido. Enquanto isso, Davi aguardava ansiosamente as notícias da batalha. 2 mensageiros correram até ele, um com boas novas, outro com verdades duras. O rei perguntava apenas uma coisa: está bem o jovem Absalão? Não queria saber da vitória. Não queria saber do trono. Só queria saber do filho. E ao ouvir a verdade, o mundo de Davi desabou. Ah, Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu morrera por ti. Absalão, meu filho, meu filho. Segundo Samuel, capítulo 18, versículo 33. Naquele grito não havia apenas dor. Havia arrependimento. Havia amor tardio. Havia consciência de que uma guerra evitável se tornou tragédia por falta de reconciliação. A vitória era do rei, mas não havia festa. Jerusalém aguardava a sua volta com expectativa, mas Davi não conseguia sair do quarto. Sua alma estava presa no lamento. A cidade precisava de um líder, mas ele estava curvado pela dor de um pai. Aqueles que lutaram por ele queriam celebrar, mas o silêncio do rei se espalhava como névoa pesada pelos corredores do palácio. Joabe, direto e pragmático, não tolerou aquilo. Entrou na presença de Davi com firmeza e repreendeu o rei: hoje salvaste teu trono, tua vida e a de teus filhos, mas estás fazendo teus homens se envergonharem. Se não fores falar ao povo, todos irão embora. Era duro. Mas era verdade. Então, o rei se levantou. Lavou o rosto. Vestiu suas roupas reais. E se assentou à porta da cidade. O povo se aproximou, e aos poucos, a honra foi restaurada.
Mas algo em Davi havia mudado. Ele voltou ao trono mais velho, mais humano, mais consciente de suas falhas. Aprendeu que o silêncio de um pai pode ser tão destrutivo quanto a espada de um inimigo. Que a ausência, mesmo involuntária, pode gerar rebeldia. E que a reconciliação tardia, embora possível, sempre carrega cicatrizes. A história de Absalão não acabou com sua morte. Ecoou nas decisões de Davi, nas futuras gerações, e ainda hoje ressoa em lares onde pais e filhos se afastam, não por ódio declarado, mas por diálogos que nunca aconteceram. A imagem do rei chorando por seu filho rebelde é uma das mais humanas da Bíblia. Mostra que mesmo os grandes líderes, mesmo os homens de Deus, podem falhar dentro de casa. Mas também mostra que há espaço para arrependimento. Que a dor pode ensinar. Que as lágrimas podem regar um futuro diferente. E acima de tudo, que Deus continua a escrever histórias de restauração, mesmo em meio aos escombros da tragédia. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, versículo 18. Será que hoje é o dia de quebrar o silêncio antes que ele construa um abismo irreversível?